Então, agora a gente vai para a próxima apresentação, né, da Bárbara. A professora Márcia está entrando. Ah, teu microfone está desligado, Ismael. Pronto. Pronto. Oi, Bárbara. Então, a Bárbara Valente já chegou. Bárbara, então, você também tem 10 minutos para fazer a sua comunicação. Depois disso, a Jane e o Leonardo voltam aqui para te dar um toquezinho, interagir com você, tá bom? Beleza, então, você vai começar se apresentando, dizer de onde você é, o seu trabalho, e se também é um trabalho de iniciação científica ou de TCC, o seu trabalho profissional, para a gente também situar um pouquinho nesse panorama, tá? Obrigado. Beleza, obrigada. Então, pessoal, meu nome é Bárbara Valente. O projeto que eu vou apresentar hoje para vocês é um excerto do meu TCC, né? Eu sou formada em Design Gráfico pela UTFPR, e eu vou apresentar para vocês o projeto de construção de... Vamos lá. Construção... Entire Screen, Share. Tá funcionando para vocês? Share. Aí, foi. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver? Preciso de um feedback. Então, o projeto que eu vou apresentar para vocês é esse recorte, né, do meu TCC. Então, é sobre a construção de bonecos articulados para stop motion, né? E o que acontece? Da onde surgiu essa ideia, né? Foi uma pesquisa prévia minha e uma sugestão da professora de animação de que os alunos teriam interesse em saber como funcionava, né, a construção dos bonecos articulados para stop motion. Então, um dos primeiros problemas que eu entendi como dificuldade é a barreira de acesso. Então, existem muitos materiais referentes à construção dos bonecos, porém eles são muito dispersos. Então, nessa pesquisa, o objetivo era criar um manual de instrução para a construção de um boneco articulado que fosse acessível para os alunos de graduação do curso de design gráfico da UTFPR, né, que cursassem a animação. Então, o trabalho foi dividido em 6 partes, a introdução, a construção do boneco, aí uma análise, né, do contexto, das necessidades dos alunos, e depois o desenvolvimento do material em si. Hoje eu vou dar foco na construção do boneco em si, né, porque é o projeto, a gente tem pouco tempo, né, mas tudo começou com a pesquisa da anatomia, dos elementos que construíam o boneco em si. Então, as articulações, a anatomia, né? E nessa anatomia eu descobri que existiam 2 principais, que foi, para facilitar o projeto, né, eu decidi dar ênfase no ball and socket, que é o movimento articulado, o movimento da pelvis e o movimento dos ombros, por exemplo, e o hinge, que é um tipo de articulação unidirecional, que é mais para os joelhos e cotovelos, por exemplo. E logo após isso, surgiu, então, o momento de criar um personagem que fosse condizente com o trabalho, que fosse flexível e fosse resistente ao mesmo tempo, porque, afinal de contas, no stop motion, a gente precisa que os bonecos sejam flexíveis e resistentes. Aí aqui a gente tem alguns testes, alguns experimentos com os primeiros materiais. O enfoque desse projeto foi utilizar materiais alternativos. O que eu quero dizer com materiais alternativos? Materiais que fossem acessíveis financeiramente para os alunos da graduação, porque a gente sabe como é a realidade, né? Às vezes, e o próprio stop motion, ele tem esse caráter experimental, né, de experimentar com materiais diferentes. Então, eu queria trazer isso para o projeto. Então, aqui são alguns dos primeiros estudos, primeiros protótipos do projeto, né? Aí fiz testes com vários tipos de materiais, observando e analisando as mecânicas e os funcionamentos deles e como eles poderiam ser ressignificados. Então, a gente chega na parte da montagem, que para mim... Opa, travei aqui. Que para mim, acho que esse é o slide mais importante da apresentação.
Então, quais materiais eu trabalhei na construção do boneco modelo para ensinar os alunos, né? A gente trabalhou com piercings, entremeios de bijuteria, porcas e parafusos e cindal elétrico. O objetivo todo era reapropriar, ressignificar a função desses materiais e incorporar eles na construção dos bonecos, né? De forma que facilitasse o aluno a criar o seu próprio boneco, criar e remontar, né? Então, nos primeiros testes, foi utilizado o Durepox, e mais tarde, aqui, como mostro na última imagem, foi utilizado um cindal elétrico, né? Aí, em seguida, a gente teve o processo de estofamento, né, de colocar a espuma para preencher o boneco, e, por fim, a montagem final, a caracterização, vestimento, etc. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que ainda tem um tempinho, né? Vou continuar falando e aí a hora que vocês precisarem, vocês me corrigem. Então, logo após a construção do boneco em si, foram aplicados workshops, testes, né, questionários, né, para entender melhor as necessidades dos alunos, né. E aí fiz uma demonstração do software, do software Dragon Frame para capturar as imagens. Fiz também uma proposta de movimento, né, com essa articulação, para que os alunos manipulassem essa articulação para entender como que eles iam reagir a esse tipo de projeto, né. Aqui alguns movimentos. Está dando um delay aqui para mim, na minha apresentação. Vou passar rapidinho aqui para vocês. Alguns alunos fazendo os testes, mexendo com as câmeras, interagindo com a estrutura. Foi bem interessante porque a estrutura proposta inicialmente, ela foi readaptada e remontada. Então, isso foi considerado no material de instrução como um potencial criativo, para que os alunos pudessem aproveitar essa estrutura e reorganizar ela como se fosse uma peça de Lego, né? O princípio era esse. Então, alguns materiais foram estudados quanto ao conteúdo e a organização de construção de bonecos para stop motion, né? Como que os outros materiais instrucionais disponíveis, né, por aí abordavam o tema, né? E a partir disso eu criei, né, um layout, um conteúdo programático do manual, abordando os materiais, as ferramentas, a pré-montagem, e aí eu segmentei o resto do manual em montagens de acordo com a anatomia do boneco. Então, a cabeça, o tronco, os membros superiores, os membros inferiores e o processo de estofagem. E aí a caracterização ficaria a critério dos alunos, né, que é a parte criativa, que o pessoal adora mexer. Eu vou passar rapidinho aqui para vocês, só para demonstrar como é que ficou o material final, né. Então, eu criei 4 tipos de módulos com layouts diferentes para alternar e para não cansar a visualização dos alunos, né. E aqui é um exemplo de como que ficou o material final. E mais um exemplo também com algumas dicas, né? Por exemplo, nesse caso, o processo de repetir, né? Que é muito interessante no design instrucional. E, para finalizar, só as considerações finais, né? No caso, é um projeto que está, a construção do boneco em si, as articulações, eu pretendo fazer o registro de patente, né, de utilidade, de reapropriação e ressignificação desses materiais, e também o boneco está passando por uma transformação, um aperfeiçoamento da montagem dele, e também pretendo levar ele para frente para aperfeiçoar a versão final do material instrucional e por fim, né, implementar ele na sala de aula. E eu acho que é isso. Stop sharing. Perfeito, Bárbara. Que coisa linda. Parabéns. Um trabalho primoroso. Primoroso. E aí, como deixa sempre... Deixa para as perguntas. Né, a gente abre para as perguntas, né, galera? Querendo colocar pergunta, coloca aqui no chat para a gente e a gente vai fazendo. Eu vou começar já fazendo uma pergunta, né? Quanto tempo levou esse teu projeto da concepção até a conclusão que é prévia, né? Ali no TCC, né? Porque você vai levar adiante, certo?
Quanto tempo e quantas pessoas foram envolvidas nesse projeto? Então, o projeto levou 1 ano e meio, mas ele foi bem mais complexo que isso. Eu voltei do meu intercâmbio já maquinando ele, sabe? Já amadurecendo ele, tendo algumas ideias já. Então, eu já vim há muito mais tempo calculando como ele ia funcionar. O projeto em si envolveu várias pessoas, porque tiveram várias etapas de questionário, de estudar os alunos, mas a orientação foi do Marcos Varacin Arantes, tive muito apoio da Elisângela Scrigatti, né, acho que é assim que fala o nome dela, a Ana Munaro também, alguns professores de animação em geral, então esses foram os principais envolvidos no projeto. Entendi. Que bacana. Legal. E para você, então, essa questão do acessibilidade, né, é um ponto bem importante no preço dos materiais. Sim. Eu imagino que essa tenha sido uma das partes mais complicadas, assim, você chegou a ter testes em relação a isso, até para poder validar, por exemplo, qual material você conseguiria usar por um menor, porque seria um custo-benefício, porque às vezes também é muito barato, quebra muito rápido, então teve um processo de separação, né? Sim. Foi um processo bem orgânico, assim, né? Como eu disse, eu vim maturando isso há muito tempo. Mas teve, sim, esse processo de teste com alguns dos materiais para ver quais eles eram os mais resistentes. Eu até mostrei ele bem rapidinho, assim, fiz com algumas peças de bijuteria que não deram certo, que não tinham resistência, fricção, né, o atrito suficiente. Então, aconteceu mesmo esse processo, foi bem interessante. Mas ainda está em evolução, ele ainda está, como eu disse ali nas considerações finais, ainda faltam alguns ajustes, assim, no boneco mesmo. Tem uma pergunta aqui, ó. O Joint Ball também foi criado com materiais de baixo custo? Sim. Para fazer o Joint Ball, para fazer ele, existe um sanduíche, né? Um sanduíche de 2 placas de níquel de entremeio de bijuteria. E nele, você conecta ele com um parafuso e você encaixa as hastes do piercing. Então, tudo foi feito com material alternativo. Assim, na verdade, ele foi ressignificado. Nossa, eu ia legal. Eu também fiquei. Deu aquela cor amarela por um momento. Deu um bug ali. Não, mas muito legal. Eu acho que essa ideia também de tornar acessível, porque querendo ou não, é um processo já que acaba criando o stop motion, acaba criando um distanciamento às vezes, por mais que as pessoas não precisem ter, por ser uma técnica legal de animação, tudo que elas precisam ter uma câmera fotográfica, né, para elas começarem a tentar. Então, ter essa acessibilidade do boneco é bem legal. Eu até que gostaria de, nesse sentido, assim, você já viu alguns resultados de pessoas que fizeram, porque eu já sei que você já deu oficinas, né, da produção do boneco. Você conseguiu já resultados legais que você viu dessas produções, né, com os bonecos? Então, com o boneco em si, eu não vi, porque as oficinas foram bem curtas, bem breves, com o boneco inteiro montado, né, até porque ele teria que ser dividido em várias etapas. Mas, na primeira oficina que eu mostrei ali, a estrutura inicial que eu propus, os alunos remontaram ela. Então, isso eu achei muito interessante, que mostra o potencial criativo da estrutura articulada, que você pode montar como você quiser e rearranjar como você quiser, como eu mencionei, como um Lego, por exemplo, né? Então, eu achei que isso é um potencial muito bom para ser explorado daqui para frente, assim. Então, é isso. Muito bacana. O professor Marcelo Públio está fazendo perguntas aqui, e aí a gente manda as perguntas para você, pode ser? Pra gente claro, com certeza. Fico à disposição de vocês. Obrigada, Bárbara. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Bárbara. Parabéns pelo trabalho. Deixa eu me centralizar aqui. Eu quero destacar, a gente está se preparando para ir para a última comunicação do dia. Nós estamos nesta maratona, desde a 1 da tarde. Tem sido uma quantidade fantástica de informações, de materiais, uma diversidade grande. Existem uns processos muito interessantes para a gente aqui na universidade, de poder compartilhar
encontrar esses trabalhos, compartilhar esses trabalhos, abrir também essas iniciativas para além da UTF-PR e de poder estar estabelecendo esse contato com outras pessoas aqui de Curitiba, de outras cidades e estados, que essa rede com certeza é muito importante para qualquer tipo de processo de pesquisa, de trabalho, a gente poder conectar e fazer esses compartilhamentos. Eu quero agradecer muito a participação da Laís, que está aqui nos bastidores, ela vai entrar para nos dar um oi. A Laís está representando aqui uma das alunas de tantos que estão colaborando na organização desse evento. Então, muito obrigado, Laís. A gente está aprendendo junto e enlouquecendo ela nos bastidores, porque vocês que estão assistindo não sabem, mas a gente tem um chat interno na plataforma que a gente usa. Então, aqui rola muitas conversas durante... É que nem os bastidores assim, de um palco, tá rolando o espetáculo no palco e a gente está conversando aqui, quem entra agora, quem sai pode fazer, muda o enquadramento, então é uma coisa muito bacana também. Então obrigado, Laís, pela sua colaboração e aos outros alunos. Vocês veem no nome dela ali um TLTP, significa tão longe, tão perto. Esse é um grande evento de extensão que está ocorrendo a partir do Departamento de Desenho Industrial, do DADIM, aqui da UTF-PR, em Curitiba, onde nesse período de afastamento, de distanciamento, de interrupção das aulas presenciais, a gente criou esse grande projeto de extensão para abrigar diferentes iniciativas, tanto iniciativas de professores, quanto de alunos, quanto de outras pessoas que quiserem fazer. Tem abrigado atividades como lives, bate-papos, conversas, oficinas mais extensivas, demonstração de processos, aulas de yoga, enfim, uma série de atividades variadas para que a gente possa se conectar, se estimular intelectualmente, fisicamente e estabelecer esses vínculos que são tão importantes nessa época. Obrigado, então, Laís. Eu quero chamar, então, o nosso